tem uma característica muito interessante, que é a riqueza de detalhes. Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma semana começando, uma segunda-feira maravilhosa para você. Esse é o meu desejo. E aqui vamos iniciar mais um estudo no nosso devocional. E hoje a gente vai ouvir sobre uma mulher que eu acho maravilhosa. E eu super admiro, e eu acho que você, caso não tenha ouvido falar dela ainda, também vai se admirar com ela. O texto todo de hoje está praticamente no livro de Atos. Ela é uma mulher empreendedora, muito bem sucedida. Eu acho que você vai gostar de aprender um pouquinho sobre a Lídia. E o tema do nosso devocional dessa segunda-feira é: abrir portas também é ministério. Pensa nisso. O texto de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Senhor, obrigada por mais uma manhã, por mais um dia, por mais uma semana que está começando. Eu peço que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos fortaleça, nos guie, nos dê a direção necessária, Senhor, para que a gente faça exatamente aquilo que o Senhor quer, para que a gente faça a Tua vontade, para que a gente exerça o Teu chamado a nós nessa terra. Fala o nosso coração, livra-nos de tudo, Senhor, que não provém do Senhor e que nos afastam de Ti. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Abra aí sua Bíblia em Atos 16, versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O livro de Atos foi escrito por Lucas, discípulo de Jesus. Tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, escrito pelo mesmo autor, tem uma característica muito interessante, que é a riqueza de detalhes, que é a capacidade de nos levar ao lugar em que o fato ocorreu. Aqui Lucas está escrevendo toda a viagem que ele fez com o apóstolo Paulo e outras pessoas também. E é interessante porque ele traz muitos detalhes. No versículo 11 e versículo 12, ele diz a cidade onde eles estavam, para onde eles estavam indo, eles iam passar em Filipos. Então ele começa a trazer detalhes. E aí ele diz, no sábado, a gente para num lugar e tinha ali, né, uma mulher que vendia púrpura. Vê que detalhe, ele traz riquezas de detalhes. Mas tem um detalhe extremamente interessante nesse texto, que é quando ele diz que ela não apenas vendia púrpura, ou seja, ele fez questão de exaltar que era uma mulher ali de negócios, mas ele supervalorizou que o coração dela, que ela era temente a Deus e que o coração dela estava inclinado para o que Deus queria que ela fizesse, pois ela atendia ali, ela entendia e ela atendia o que o apóstolo Paulo estava dizendo. E por que eu faço tanta questão aqui de frisar essa parte e trazer uma aplicação para a nossa vida? Lídia, ela era uma mulher empreendedora. Púrpura era algo muito valioso na época, né? Uma especiaria muito valiosa, então por isso nós deduzimos que ela era extremamente próspera. Mas tem algo aqui que é importante a gente frisar. Ela não estava ali focada integralmente a fazer negócio, ela não estava ali focada integralmente em mostrar como Deus a fazia prosperar, não, mas certamente Lucas já havia notado. Para ele colocar aqui, ele notou que ela era uma mulher relevante naquilo que ela fazia, certo? Mas mais do que isso, a capacidade de Lídia de servir, de ouvir a Deus era ainda maior, porque ele também percebeu e destacou isso aqui. E o que é que a gente aprende aqui? Que muitas vezes só o abrir portas, que é o tema do devocional dessa segunda, já é uma forma também da gente exercer o nosso chamado. Não necessariamente Deus vai usar de forma direta o tempo todo aquilo que nós fazemos para ganhar dinheiro para alcançar pessoas. Quando eu falo sobre empreender com propósito, não significa que você vai exclusivamente só cumprir o seu chamado dentro do seu trabalho, de forma alguma. Mas o seu trabalho é uma forma de Deus fazer você permanecer no chamado, ele faz parte também. E o que é importante a gente perceber? Que aquele
momento, Lucas havia notado naquela mulher uma inclinação para um coração aberto para servir. Ou seja, ela não apenas viveu o ministério dela ali também, mas ela contribuiu com aquele gesto com o ministério de outras pessoas. Então aqui cabe uma lição importante para nós. Eu não sei o que você faz para ganhar dinheiro, eu não sei qual é a sua fonte de renda, eu não sei qual é o seu sustento, eu não sei qual é o seu negócio, mas saiba que você não precisa exclusivamente honrar a Deus e servir as pessoas de forma direta apenas com o que você faz para ganhar dinheiro. Não é porque você é uma médica que significa que você vai honrar a Deus no seu trabalho fazendo consultas gratuitas. Não é porque você é uma dentista que você vai honrar a Deus no seu trabalho apenas atendendo pessoas mais carentes. Veja, todas essas coisas também são formas de você glorificar a Deus através da sua força profissional. Mas nessa questão aqui, nós podemos perceber que a nossa vida, ela também pode ser um canal para potencializar ministérios de outras pessoas e não necessariamente só o nosso trabalho. O nosso trabalho nos dá uma base para que a nossa vida funcione melhor. E isso faz também com que a gente consiga abençoar mais, mas não necessariamente o trabalho sempre fará a finalidade de exercer o seu chamado. Não sei se você conseguiu entender. Então, aqui a gente percebe que Lídia, ela tem um coração aberto, ela vai servir ainda mais esses homens depois, vocês vão perceber. E como Deus a fez, próspera e como ela usou essa prosperidade para a glória de Deus. Então que Deus fale ao seu coração, que Ele abra o seu coração para que você possa perceber a presença de Deus de outras formas também, apesar do seu trabalho, e que o que você faz hoje possa ser um ponto importantíssimo no ministério de outras pessoas e no seu ministério também, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te dê uma excelente segunda, uma excelente semana. Um beijo grande. Tchau, tchau.